Olá pessoal, bom dia. Hoje é domingo, 19 de maio de 2024, primeiro dia da semana, dia abençoado para todos vocês. Cheguei agora há pouco da igreja, vim adorar o Senhor, te louvar a Deus e estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouco do amor de Deus nesse que nós chamamos de gotas de sabedoria diária no livro de Provérbios. Então nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do capítulo 19 de Provérbios, né? E entre os versos que tem, que são um capítulo muito... O livro de Provérbios é super interessante, é um livro, como eu já disse várias vezes, ele nos dá uma sabedoria enriquecedora para a nossa vida. E aqui eu queria falar hoje a respeito do 17, né? 19 e 17 de Provérbios. Ele caminha junto com um adágio que todo mundo, né, assim, quem vive no Brasil já ouviu muito, talvez aqui em Portugal também seja um adágio comum, que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, né? E o verso 17, ele diz que aquele que dá aos pobres, ele empresta a Deus e Deus o recompensará. Não é tão somente uma questão do empréstimo qualquer, mas Deus dará recompensa, lhe dará retribuição daquilo que fez. E talvez alguém pode falar, tá bom, isso aí a gente sabe, e o que isso muda a minha vida, o que isso entra na aplicação pessoal, na vida como aplicação pessoal. E isso nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão, que nada na palavra de Deus é em vão, tudo tem uma aplicação pessoal para as nossas vidas, e nós tratamos aqui de enriquecimento pessoal, de crescimento pessoal e profissional. E na nossa vida, aqui a gente tem que entender a questão do pobre, né? A gente pensa em pobre, a gente pensa em uma pessoa que não tem dinheiro. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente pensa, é pobre, é porque não tem dinheiro. Mas não só isso, né? Aquele que é pobre não é somente o que não tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e é pobre. Ele tem necessidade. Pobreza é necessidade. Você pega, por exemplo, vou colocar um exemplo, né? Eu fui crescido na roça, a gente usa muito essa expressão na roça. Fala assim, olha, esse solo está muito pobre. Eu sou de São Paulo se cultiva muita cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, assim como o eucalipto e outras culturas, ela empobrece o solo. São culturas que empobrecem o solo, porque elas não produzem, as folhagens dela não servem para revitalizar o solo. Ao contrário de uma plantação de frutas, por exemplo, em que as próprias folhas, as frutas vão caindo e vão enriquecendo o solo com matéria orgânica. Então o solo é pobre. Mas por que ele é pobre? Porque ele não consegue mais produzir. Quando não consegue mais produzir, quando ele não está sendo produtivo, quando o solo deixa de ser produtivo, ele passa a ser pobre. Então a pobreza tem essa linhagem de ligação aí, essa etimologia na improdutividade, na falta de capacidade para produzir. Então nós precisamos, quando a gente pensa em pobre, nós temos que ter essa visão, não pobre de dinheiro, mas sim uma pobreza produtiva. E quando é que nós podemos dar algo a este pobre? Quando é que nós podemos fazer isso? Quando a gente divulga aquilo que sabemos, quando a gente compartilha aquilo que nós sabemos com aquela pessoa que não tem esse conhecimento ou tem pouco desse conhecimento. Com isso nós estamos dando a esse pobre e emprestando automaticamente para Deus, e seremos recompensados por Deus. A questão é essa, é uma coisa assim simples de se entender quando a gente olha pela ótica certa, né? Porque às vezes é muito comum, e é o que nós fomos ensinados ao longo da vida, né? Que dar aos pobres seria fazer esmola. E isso é uma coisa que, até para fazer esmola, a gente não sabe direito, né? A gente faz direito, às vezes muito errado, né? Eu vim acompanhando alguns vídeos esses dias sobre a questão lá do Rio Grande do Sul, de doações que chegavam, pessoa dando sapato furado, roupa rasgada. Isso não é doação, isso não está dando nada para ninguém. Pessoa, como disse uma pessoa que estava vendo um vídeo, acho que foi minha esposa que estava vendo, não lembro bem se foi minha esposa ou meu filho que me mostrou, e essa pessoa está jogando o lixo dela fora e levando o lixo dela para outro estado. É isso que está fazendo, não está fazendo doação. Porque quando nós damos alguma coisa, nós temos que dar o melhor. Não é dar o que sobra, não é dar o resto. Nós temos que dar aquilo que é melhor, aquilo que é aproveitável, aquilo que a pessoa vai poder se aproveitar daquilo e poder ter alguma experiência boa. Agora, se você está dando o que é ruim,
Você está emprestando o que é ruim, vai receber o que é ruim também. É uma lei recíproca, a lei da colheita, que é a lei da plantação, que a própria Bíblia é muito séria. E nesse versículo propriamente dito, no versículo 17 aqui, quando ele vai taxar, Salomão, ele faz bem taxativo: olha, aquele que dá ao pobre empresta a Deus e dá ciência de distribuir aquilo que nós temos com os que têm mais necessidade. E volto a dizer, o distribuir não precisa ser necessariamente dinheiro. É distribuir o seu conhecimento, distribuir afeto, distribuir presença, né? Às vezes, eu lembro de um grupo que tínhamos lá, na época quando eu morava em São Paulo, nós tínhamos um grupo que fazia evangelismo à noite, levávamos marmitas para o pessoal que morava na rua, e ali levávamos a palavra de Deus, levávamos coisas, e muitos que estavam ali, eles não queriam nem somente a questão de levar uma comida, é claro que estavam com fome, e não somente a questão de participar do culto, mas queriam ter alguém que desse atenção para eles, porque eles se sentiam rejeitados da sociedade, sentiam à margem da sociedade, e quando a gente chegava lá e dava atenção, que a gente parava, ouvia, eles chegavam próximo da gente, falavam as suas dificuldades, falavam os motivos que eles levaram para aquela situação, eles tinham um ouvido que pudesse ouvir eles com atenção, isso para eles valia mais, talvez até do que se a gente desse muito dinheiro para eles. Porque o que eles queriam naquela hora ali era se sentir pessoas novamente, se sentir gente novamente, se sentir reais novamente, porque eles estavam ali como fantasmas. Eu lembro de um senhor que ele colocou exatamente essa expressão, né? Ele pegou e falou assim: olha, antes de vocês virem aqui, eu me sentia como um fantasma, as pessoas passavam do meu lado como se eu não existisse, e vocês mostram que a gente existe, que nós somos pessoas de verdade. Isso foi muito forte naquela época, uma coisa que me marcou muito, foi um trabalho que me marcou muito. E é realmente isso, e nós muitas vezes deixamos isso de lado. Às vezes a nossa vida, a nossa correria, o nosso dia a dia faz com que nós nos tornamos pessoas egoístas e não distribuímos aquilo que temos. Não cumprimos esse mandamento, que é um mandamento de crescimento exponencial. Porque quando nós estamos emprestando para Deus, e Deus ele paga, e paga para ter certeza que ele paga abundantemente. A Bíblia diz que a porção de Deus ela é sacudida, recalcada, e ela não causa dores nenhuma, então ela é super transbordante a porção de Deus. Então que nós possamos ter isso em mente, possamos nos dedicar a ofertar aos necessitados, aos pobres, aquilo que nós temos. Se você tem um tempo, às vezes num sábado ou num domingo, ou mesmo no dia de semana, que você possa visitar um asilo, um orfanato, ou mesmo uma ala do hospital, vá lá, doe. Ah, eu não tenho dinheiro, ninguém está falando de dinheiro. Dinheiro é quase uma ficção que existe no mundo, que as pessoas se iludem com ele. Mas as melhores coisas da vida, como diz um comercial de uma certa empresa, tem coisas que o dinheiro não pode pagar. E essas coisas que não pode pagar são as coisas que nós podemos fazer. É estar ali junto, num lar de idosos, num lar de crianças abandonadas, poder ali dar meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, você possa dar da sua semana ali, você pode ter certeza que você vai ser muito recompensado. Talvez no seu local de trabalho, você tenha ali um tempo junto com uma pessoa que precisa crescer, pessoa que ela quer crescer, mas ela não sabe como. Ela é pobre, ela tem necessidade de conhecimento, e você tem o conhecimento, ajude essa pessoa. Não fica com aquele pensamento mesquinho, egoísta, achando que se você for ajudar a pessoa, amanhã ou depois ela vai tomar o seu lugar. Eu já disse nos vídeos para trás aí, ninguém toma o lugar de ninguém. Isso é lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar em tempo e espaço. E Deus respeita as leis naturais. Não pode. O que acontece quando as pessoas perdem o lugar para outras pessoas é porque ela vai deixando espaço. Então que você saiba ocupar a sua vida com coisas boas, produtivas, que você seja um investidor diante do reino de Deus. E aqui não estou falando de investir em igrejas, nada disso, não, investir no reino de Deus, porque o reino de Deus são pessoas improdutivas, pessoas que precisam de ajuda, precisam de ser tratadas para que elas possam se produzir. Voltando à questão principal, que é a questão de produção de solo, de terra, quem já viveu na roça ou quem tem uma plantação, ele sabe que o solo, você, dependendo de você tirar uma cultura e colocar outra, você plantou um milho, nós praticamente plantávamos milho, feijão e mandioca.
Então, às vezes você pegava, você tinha que trazer ali um esterco, estercar a terra um pouco antes da época da semeadura, preparar a terra para que a terra pudesse produzir e produzir bem. Então, se você tiver pessoas que são terras, antes de lançar a semente, que você possa estercar, que você possa adubar, que você possa corrigir os defeitos desse solo para que ele seja um solo produtivo. E isso é uma coisa que pode ter certeza, vai acrescentar muito na sua vida. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, tenha um excelente domingo, aproveite esse dia para refletir sobre a vida, que possa aproveitar esse dia para desfrutar juntamente com sua família, seus familiares, lendo a palavra, aprendendo com Deus, desfrutando do que é a presença de Deus, e assim vocês possam crescer diante de Deus. Lembrando sempre o que diz o verso 17, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus e Deus o retribuirá. E a retribuição de Deus é muito boa, isso eu posso lhe garantir. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenha um excelente domingo na presença de Deus. Um abraço.